Essa semana, uma criança me falou uma frase que me pegou muito. Ela chegou mais amuadinha, mais quietinha aqui na sessão, e quando a gente foi brincar, ela virou para mim e falou assim: Tia, será que se eu parasse de dar trabalho na escola, o meu pai ia voltar para casa? Essa criança, ela tá passando pelo processo de separação, junto com os pais dela. E por que eu falo que ela tá passando também? Porque o processo de separação envolve toda a família. E ela teve essa fala pra mim e me fez um alerta. Inclusive é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Sobre como, às vezes, a separação dos pais é mais sofrida para a criança do que para os pais. Porque ela também tá envolvida nisso tudo. E a separação vem com um monte de sentimento para ela. Vem com essa culpa de que ela fez algo errado, ela deixou de fazer algo, ela gerou separação. Vem com esse medo, o que vai ser agora, em que casa eu vou morar, como vai ser a minha casa, como meu pai vai ficar, como a minha mãe vai ficar, o que vai acontecer com a minha vida. Isso gera medo e ansiedade. E o principal, a lealdade dividida. A criança, ela às vezes começa a achar que se ela se diverte com a mãe, ela tá traindo o pai. Se ela se diverte com o pai, ela tá traindo a mãe. E aí a gente percebe que os pais, tentando acertar, muitas vezes acabam tendo alguns deslizes que não são legais. Acabam falando mal do outro na frente da criança. E aquela criança, que também é metade daquela pessoa, fica: então quer dizer que você não gosta de metade de mim? E aquilo tudo vai virando uma grande mistura. A gente tenta ir para um caminho de suprir tudo, que agora ela tem duas casas, ela tem um pai em um lugar e a mãe em um lugar, então ela não pode mais se frustrar, uma tá passando por algo muito difícil, então o que ela me pediu eu vou dar. E aí você começa a encher aquela criança de presente. Aí a criança começa a ter uma micro frustraçãozinha, você já resolve, você já vai lá, ela começa a ter uma queda na escola, em vez de você ir entender o que está acontecendo com a criança, você já vai e briga com a escola. E aí aquela criança, ela não vai aprendendo a lidar com aquilo, ela vai guardando aquilo cada vez mais para ela. Então, pensando que esse é um processo muito difícil para todas as famílias e que às vezes a gente está tão envolvido na nossa dor que a gente também não sabe como fazer isso com a criança, como e o que explicar para ela, eu resolvi criar esse vídeo com dicas práticas para ajudar você, pai e mãe, que tá nesse lugar, que tá sofrido, a tentar ser forte por eles. Passar por esse processo de uma maneira mais leve, menos sofrida. Porque sofrido vai ser, mas se a gente puder transformar isso em algo um pouquinho menos doloroso, já facilita. Então a primeira dica, tente manter a rotina da criança constante. Pensa que já tá tudo mudando na vida dela. Se a gente mudar o que ela já tá acostumado tudo de uma vez, vai ser muito para aquela criança lidar. Então tenta manter o horário de dormir, o horário das refeições, a escola, a casa. Que, Bia, no processo de guarda não deu para manter a casa. Mas então vamos manter pelo menos os brinquedos dela mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos na mesma distribuição. O máximo que a gente conseguir de manter, vamos manter. Vamos então tentar passar para ela essa previsibilidade. Criança que tem previsibilidade tem segurança. E nesse momento ela precisa de segurança. A segunda dica que eu poderia te dar seria: tente ao máximo explicar só o que a criança tem condição para entender. Uma criança de 2 anos não precisa saber que você se separou do seu marido por traição, por dívida, ela não precisa saber de tudo isso. Ela precisa saber que o papai e a mamãe ainda continuam sendo o papai e a mamãe dela. Só que agora, o coração grande, que era em uma casa, ele ficou tão grande que ele se dividiu e agora cabe em 2 casas lá dentro. É isso que ela precisa saber. A gente precisa sim ser honesto com a criança e falar, mas o que ela precisa saber e o que ela tem condição para lidar com. Então, brigas por dinheiro, brigas por questões do relacionamento não devem chegar na criança. E a terceira dica, esteja lá com ela. Se vincule, esteja perto dela, aguente ela falar sobre a saudade que ela tá sentindo do outro que não tá morando com ela. Aguente ela falar para você que ela tá triste. As crianças, nessa fase, elas têm um costume de tentar testar o vínculo. Porque se você deixou o meu papai ou se você deixou a minha mamãe, quer dizer que o amor, ele não é para sempre. Então, será que o amor comigo vai ser para sempre? Então, a criança, nessa fase, ela tende a ter alguns comportamentos um pouco mais desafiadores para testar esse vínculo que ela tem com você.
E é nesse momento que você precisa estar bem, que você precisa estar regulado para suportar esse teste e mostrar para ela que sim, filha, mesmo quando você tá com raiva, mesmo quando você tá chorando, eu ainda tô aqui com você, porque o nosso amor não mudou. Então, o processo de separação, ele exige muito, tanto da família quanto da criança, inclusive dos profissionais que vão ser envolvidos nesse processo. Porque se seu filho ou filha está passando por essa situação e você vai procurar um profissional, lembre de procurar uma psicóloga que de fato esteja presente ali com aquela criança, que se preocupe em se vincular com ela e que não chegue sendo mais uma pessoa que vai fazer perguntas para aquela criança. Porque quando ela está no processo de separação, ela já se sente num interrogatório com um monte de pergunta, porque se ela tá com a mãe, quando ela chega, o pai faz um monte de pergunta. Se ela tá com o pai, quando a mãe chega, faz um monte de pergunta. E ela vai chegar em outro lugar e vai ter mais pergunta. Então se preocupe em achar uma profissional que vai investir tempo em vínculo, em estar ali sentada com aquela criança, acolhendo ela e protegendo ela. Porque nesse momento, o que essa criança vai precisar é de uma escuta acolhedora e que de fato passe segurança para ela. E se você é pai e mãe e está passando por esse processo de separação e quer entender um pouquinho melhor como isso pode impactar no seu filho ou até entender essas mudanças de comportamento que ele teve, já se inscreve aqui no canal que eu trago conteúdo semanalmente sobre a infância, inclusive sobre esse tema. Ah, e se você é pai e não sabe muito bem o que fazer quando for o seu dia de visita, fica ligado aqui no canal que a gente vai preparar um quadro especialmente para vocês. Então já deixa aqui de sugestões e dúvidas que vocês têm nesse momento, que eu vou ler todas com muito carinho e preparar esse quadro para ser o mais prático, assertivo e para te ajudar de verdade.